vamos orar pelo servo de Deus, presbítero Lucas Teles. Pode passar aqui, irmão. Vamos orar e já passar a direção do altar a ele, que é um anjo que Deus vai usar nesta noite para nos trazer a sua palavra. Eterno Deus e Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Filho que está diante da tua tribuna neste momento, para transmitir a sua palavra, que o Espírito Santo, nosso Consolador amigo, já colocou no coração dele. Agora abençoe a todos que estão assistindo esta live e também esta querida e amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite, nós estamos reunidos como igreja para glorificar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Eu vou tirar aqui, com licença. Amém. Glória a Deus. Agora sim, vou só botar para cá para não dar problema e vai dar certo. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, a partir do versículo 10, nós estaremos fazendo a leitura. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 10. Enquanto você procura e acha, eu quero aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade, tributar a Deus, porque Ele é digno de honra e glória. E também quero agradecer o pastor Francisco Nobre. Que Deus em Cristo abençoe, juntamente com a sua esposa. Muito obrigado pela recepção. Pastor Alexandre, os demais pastores, obreiros. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos, essa igreja amada. Que Deus abençoe os irmãos, a minha esposa, a minha família. Nesta noite nós estamos alegres, meus irmãos. Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nesta noite não há um impedimento climático, não há um impedimento, seja qualquer circunstância, que vai nos impedir de glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Porque Ele já se faz presente no meio da sua igreja. Hoje nós estamos no melhor lugar, né, pastor? Que é uma igreja pentecostal. Nós somos gerados no fogo e este fogo arde continuamente sobre o altar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 10, que nos diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também regozijamos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. 15 e último, mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Ainda de pé, abra comigo por gentileza, Apocalipse capítulo 2, livro do Apocalipse capítulo 2 e versículo número 17, eu estou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Pode tomar pela santa, glorificando, agradecendo o nome do Senhor. Você tem liberdade de adorar aquele que se faz presente nesta noite. Quando nós falamos acerca desta carta de Paulo, escrito aos Romanos, Paulo agora está puxando a raiz, a memória, está trazendo a existência do ser humano, aonde tudo começou. Eu gosto muito desta parte, quando no versículo 14, ele começa a ministrar sobre algo chamado reconciliação.
E nesta noite eu quero pregar debaixo deste tema: reconciliados pelo sangue de Jesus. Nós estamos em uma campanha evangelística e através deste evangelho os milagres acontecem automaticamente. E nesta noite você foi alcançado pelo milagre da vida, pelo milagre de ser evangelizado, e ainda nesta noite Deus tem na sua dispensa aquilo que você veio buscar. Creia nesta palavra que Ele já se faz presente no meio da sua igreja. Onde Paulo, ele está agora trazendo a memória da igreja que está em Roma. Todos os gentios, todos aqueles que estão se achegando. Paulo está agora dizendo sobre a raiz de um problema chamado pecado. Paulo agora em Adão, ele começa a dizer: olha, no entanto, a morte reinou desde Adão. Paulo estava dizendo acerca da criação. Quando Deus, até o quinto dia, Deus liberava uma palavra, e através da palavra de Deus todas as coisas eram criadas. Mas a Bíblia diz que o ápice da criação ainda havia de chegar, e não era com a palavra que Deus iria formar o homem com as suas próprias mãos. Agora Deus pega o barro, ele começa a dar forma naquele boneco de barro, e aquele boneco de barro continua sem vida, é inanimado. Mas Deus, olhando a sua obra-prima, ele agora, a Bíblia vai dizer, não sou eu, ele sopra fôlego de vida nas narinas daquele boneco de barro, e agora ele se torna uma alma vivente, pastor Francisco. A Bíblia diz ainda mais, a Bíblia diz que aquele homem que foi formado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, a sua imagem e a sua semelhança, Deus agora vai criar um jardim, e a história você conhece, o jardim chamado Éden. E qual era o propósito do jardim? Qual era o propósito de Deus colocar o homem e futuramente a sua mulher dentro do jardim? Era algo chamado relacionamento. Deus tem prazer em se relacionar com o crente. Deus tem prazer em se relacionar com o homem, com a mulher. Deus tem prazer de encontrar alguém em adoração. E a Bíblia diz que era assim, toda a viração do dia, quando Deus se apresentava no jardim, Deus tinha relacionamento com o homem. Deus conversava com o homem. Deus se manifestava através da sua glória. E o homem contava para Deus como foi o seu dia. Percebam, olha que extraordinário. Não era o homem que ia em direção a Deus, não era o homem que subia em adoração, mas era o próprio Deus começando o seu alto e sublime plano para se relacionar com o homem. Aleluia. Nós temos agora olhando o homem só, e a história você conhece. Não é bom que o homem viva só. Deus agora cria uma disjuntora para ele, coloca lado a lado, e a ordenança era de todas as árvores frutíferas que há neste lugar, vocês podem comer, pode apanhar do fruto e ficar com ele para si, mas da árvore da ciência e do conhecimento, essa vocês não podem tocar. No momento que vocês tocarem, comerem do fruto, vocês certamente morrerão. Deus já estava dizendo: eu continuo sendo um Deus santo, e o que me separa deste relacionamento é algo chamado pecado. Mas se vocês forem fiel, eu vou me relacionar com vocês a vida inteira. Mas o pecado é nulo e eu não posso chegar até vocês. Glória seja dada ao nome do Senhor. A história você conhece. Aleluia. Em uma tarde, em um dia, a Bíblia não diz, mas em um momento de ociosidade, Eva está agora conversando com a serpente, e a serpente introduz na mentalidade de Eva que era bom ela comer do fruto, porque não foi assim que Deus disse: vocês não vão morrer. E a serpente até que estava falando a verdade, porque eles não morreram instantaneamente quando comeram do fruto, mas morreram ao longo da caminhada, porque Deus projetou o homem e a mulher para ser eterno. Deus projetou o homem e a mulher para viver constante na sua presença. A história você conhece. Por causa do pecado, da desobediência, o homem foi destituído da presença de Deus. O homem foi excluído da presença de Deus por algo chamado pecado. A Bíblia
Bíblia diz que o homem agora perde até o seu lugar de habitação. E o pecado deforma. Porque perceba que a terra era sem forma e vazia. Através do Espírito de Deus e a palavra do nosso Deus, todas as coisas foram criadas e o homem foi formado. Deus colocou atributos na vida do homem, mas o homem perdeu os atributos, porque temem a sua imagem e a semelhança de Deus, verificada pelo pecado. E eles perderam até o seu lar, a sua morada. E nesta noite eu estou pregando algo óbvio, porque eu muito me alegro ao ver os irmãos e me sinto até meio constrangido, porque tem irmãos que têm aqui de fé o que eu não tenho de idade, pastor Francisco, mas eu vejo como honra de Deus, porque Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas se tu um exemplo. Então perceba que agora o homem só cai, o homem só se afasta da presença de Deus. Nós encontramos no capítulo 3 do livro de Gênesis já o primeiro homicídio, quando Caim agora mata o seu irmão Abel por ciúme. Nós estamos vendo o homem agora se afundando, se aprofundando cada vez mais. A Bíblia diz que agora, lá no capítulo 6 do livro de Gênesis e o versículo 6, Deus olhando a promiscuidade do ser humano, a mistura que o ser humano está inserido, tudo aquilo geração da raça humana. Deus olha no versículo 6, no capítulo 6, e a Bíblia diz: e o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, e isso pesou no seu coração. Eu fico olhando agora as escrituras sagradas. O próprio Deus que criou o homem para ser santo, Deus criou o homem para ser perfeito, para se relacionar com o homem. Deus olhando no seu alto e sublime trono, olhando a geração humana se corrompendo, homicídios, atrocidades, homossexualismo, todas as coisas sendo banalizadas, destruindo a forma inicial, a imagem e semelhança de Deus. Meu Jesus. E o ser humano ele só se afunda. O ser humano só se perverteu. A Bíblia diz que Deus mandou o dilúvio. Deus dizimou toda a terra, exceto 8 pessoas, Noé e a sua família. Mas da mesma forma, Noé também pereceu por causa do pecado. Noé se embriagou, e outros patriarcas que vieram depois de Noé. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Isso para mostrar o quê? Que o homem era defeituoso por causa do pecado. E Paulo está escrevendo aos Romanos: olha, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés. Por quê? Até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, o mesmo pecado de Adão. Ou seja, uma mulher concebia já debaixo de pecado, porque era da descendência de Adão. Mesmo não tendo cometido pecado no Éden, aquela criança já estava fadada a ser separado da presença de Deus. Aquela geração já estava separada da presença de Deus por causa do pecado de Adão. E a Bíblia diz que agora a história vem transcorrendo. Você vai entender onde eu quero chegar nesta noite. A história vem transcorrendo. E Deus, num plano, numa obra, em um projeto, em uma aliança que Ele fez com Abraão. E isso você encontra no livro de Gênesis capítulo 15, quando Deus faz um pacto com Abraão, também no capítulo 12. Abraão, em ti todas as famílias serão benditas, todas as famílias da terra eu vou abençoar por causa de ti. Deus faz um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão, mas o mesmo Deus que prometeu que a descendência de Abraão seria numerosa, o mesmo Deus prometeu mais de 400 anos de cativeiro no Egito, para depois Deus visitar com salvação a nação dos hebreus. E a Bíblia diz exatamente isso que aconteceu. Durante 430 anos, o povo hebreu foi espezinhado. Durante 430 anos, por causa de desobediência, de rebeldia, o povo agora está sendo açoitado na mão dos egípcios. O povo perdeu agora as terras que foram conquistadas por Abraão, pela promessa de Deus, e estão sendo escravizados no Egito. Aleluia! Mas chega o tempo que Deus falou que ia visitar. E eu prego um Deus que vela pela sua palavra. Eu prego um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Um Deus que quando Ele fala, está falado. Um Deus que quando Ele promete, Ele não está
está preocupado com o recurso do homem, com a promessa do homem. Não, pastor Francisco, quando Deus ele promete, pode não ter condição, Deus vela pela palavra, Deus faz acontecer. E Deus fez acontecer. A Bíblia diz que agora um libertador é levantado, chamado Moisés. E quando Deus envia as 10 pragas do Egito, Deus faz pela mão de Moisés o povo ser liberto, o povo agora adquirir uma nova identidade, uma identidade que era sair do Egito e tornar um povo livre, porque Deus os resgatou, Deus os visitou. Aleluia. E o povo agora começa a peregrinar no deserto, e nós estamos aqui diante de várias implicações, mesmo o povo tendo milagre, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, quando o povo saía de manhã cedo, assim quando caía o sereno orvalho do dia, do amanhecer, tinha maná fresquinho para eles comer, no sol escaldante do deserto, tinha uma nuvem que assim protegia eles do sol, de noite para escapar do frio do deserto, tinha uma coluna de fogo esquentando no arraial, e quando eles queriam carne, Deus soprava uma nuvem de codornize e eles comiam carne. Mas mesmo assim o povo transgredia em desobediência e rebeldia. O povo terrível, aquele povo que saiu do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto para provar o que verdadeiramente tinha dentro do coração. Deus prometeu: ei, eu vou tirar do Egito, eu vou resgatar da casa de servidão, mas eu vou fazer caminhar pelo deserto, porque o deserto vai transformar o coração de quem saiu do Egito. Vocês só vão poder entrar na terra prometida depois que eu libertar vocês de todos estes dogmas e paradigmas. Tudo que vocês trouxeram da casa do Egito, eu vou agora tirar no deserto. Coisa gloriosa é crente no deserto. Quando Deus escolhe alguém para levar para o deserto, é para quebrar, mas não é para matar. Quando Deus leva um crente para o deserto, é para doutrinar, não é para deixar esquecido, não. Se nesta noite você está vivenciando mais um deserto da sua jornada, pode glorificar Deus, porque Deus ensinando você ainda, porque enquanto Abraão tinha 90 anos, Abraão tinha 90 anos, ou 99, me fugiu a memória. Deus de Israel vem sobre ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Imagina um idoso de mais de 90 anos, Deus dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. O que eu aprendo com 30 anos? Que eu vou chegar com 100, eu ainda tenho coisa para melhorar, eu ainda tenho coisa para crescer na espiritualidade, para me encontrar com Deus de Israel. Então perceba que agora o povo trouxe tantas coisas do Egito, que lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, o povo, ao ver que Moisés 40 dias não aparecia no arraial, dizendo: olha, Moisés morreu, dá para nós deuses. E Arão vai lá e faz o bezerro de ouro. E o que eu quero extrair nesta noite através disso? Que Deus, olhando da glória, ele viu que o homem estava impossibilitado de se relacionar com ele. Mas Deus agora ele vai criar algo chamado lei. E esta lei agora do coração de Deus vai ser escrita em tábuas de pedra e vai ser colocada na mão de Moisés para dizer: Moisés, a partir de agora o homem tem uma possibilidade de se relacionar comigo. O homem agora tem uma possibilidade de ter os seus pecados perdoados, apresentando sacrifício de sangue de animais para chegar às minhas narinas com um cheiro agradável. Perceba que agora Deus, entendendo que não havia um homem justo sobre a terra até aquele momento que pudesse carregar consigo o pecado da humanidade, foi perpassado para os animais. A nação transgredia e de ano em ano apresentava os sacrifícios para o sumo sacerdote. Ele apresentava diante da presença de Deus, e eram 2 cordeiros, um que era imolado e o seu sangue aspergido sobre a arca da aliança, e o outro que era colocado a mão sobre a sua cabeça e era liberado para o deserto. Aí vem a expressão do bode expiatório, ou seja, um representava o pecado que Deus aceitava e o outro era levado para o deserto, simbolizando que Deus também não se lembrava mais daquele pecado de Israel. Aleluia! A Bíblia diz que Deus criou uma possibilidade do homem se relacionar com Ele.
E era para a humanidade, era para o povo de Israel ter pegado esta oportunidade e ter se abraçado, entendido, olha, lá em Adão o ser humano foi dizimado, lá em Adão o ser humano pereceu, mas Deus teve misericórdia e através agora de um culto de sangue de animais, ofertas pacíficas, nós temos a possibilidade de relacionamento com Deus de novo. Meu Deus! Aleluia! Mas a Bíblia diz que passou o tempo de Moisés, chegou o tempo de Josué, veio o tempo dos juízes, veio o tempo dos reis. Os reis fizeram, a maioria fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, perverteram Israel, trouxeram prostituição, idolatria, feitiçaria, encheram a cidade do Deus Santo de imundícia. A Bíblia diz que o próprio Salomão, quando era velho, fardo de dias, se perverteu o seu coração e trouxe deuses para a casa do Senhor, ídolos pagãos, e assim o povo foi se perdendo na presença de Deus. Então percebam que agora o homem estava negligenciando a possibilidade de se relacionar com Deus. E quando nós chegamos, pastor Francisco, no livro de Malaquias, o livro de Malaquias não é só sobre oferta, só sobre dízimo, não. O livro de Malaquias, ele denuncia dois tipos de pessoas: quem serve e quem não serve, quem é fiel e quem é injusto. O homem estava agora tornando a possibilidade de relacionamento banalizada, porque no capítulo 2 e no capítulo 3 do profeta Malaquias, ele começa a denunciar: ó vós sacerdotes, que oferecem imundícia na minha mesa, que oferecem panos apodrecidos, cabrito cego, cabrito manco, aquilo que não presta para vocês, vocês acham que vão trazer para a minha presença? Glória a Deus, glória seja dada. Percebam que Deus está dizendo: olha, eu não estou recebendo a oferta de vocês, porque vocês eram para priorizar a porta que eu abri de relacionamento, mas vocês estão trazendo para minha casa, vocês estão trazendo para minha presença a imundícia. Nem na mesa do príncipe da cidade vocês colocam, mas acho que eu, Deus Santo, vou me agradar. Vocês acham que eu, Deus Santo, vou receber. A Bíblia diz que o homem fechou a porta da reconciliação. O homem escolheu o caminho de ser destituído da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que em um período, os teólogos chamam do período interbíblico, 402, 403, aproximadamente 400 anos de silêncio, onde Deus não falou com a humanidade. E aí entra nesta noite o nosso principal assunto neste lugar. Paulo está dizendo: olha, até Adão todo mundo estava condenado ao pecado. Em Moisés, Deus deu uma possibilidade do homem ser alcançado. Mas agora, o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque Paulo está escrevendo: olha, se por Adão entrou o pecado e levou a muitos à sepultura, agora está chegando alguém para dar a vida. Alguém está dando a vida. E este alguém que deu a vida vai resgatar muito mais daqueles que se perderam. Oh, glória! Mas para nós entendermos por que Cristo cumpriu o sacrifício. Glória a Deus. A Bíblia diz que o cumprimento, Cristo é o cumprimento da profecia maior, que era uma virgem conceber em um ato extraordinário. E assim a Bíblia nos assegura: Maria concebeu uma criança, Maria deu a luz ao Emanuel, ao Deus conosco, que era promessa e era profecia. Este menino agora, ele vai começar a dar os seus passos, ele vai começar a crescer em graça, sabedoria, ele vai começar a crescer em obediência. A Bíblia diz que com 12 anos ele já dá sinal que ele era diferente, ele já ministrava já para os doutores, ele já ministrava no meio dos grandes da lei, porque ele tinha uma chamada específica. A Bíblia diz que com 30 anos ele começa o seu ministério, ele começa a peregrinar, ele começa a fazer uma operação de maravilhas, aonde Jesus passa a terminar. E nesta noite não será diferente. Você que está dentro da mensagem, Jesus já está passando até o milagre, Jesus já está chegando até o milagre. Então ele começa agora a desempenhar o ministério que foi dado para que ele desenvolvesse. E a Bíblia diz que ele cumpriu todas as etapas do seu ministério.
Glória a Deus. Ele foi fiel. Filipenses diz que ele foi obediente. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Mesmo tendo a possibilidade de tomar a glória para si, sendo Deus, ele reputou como nada. Ele se esvaziou da sua deidade. Para quê? Para seguir como homem aqui nesta terra. Para provar que era possível alguém vencer a morte e vencer o pecado. Oh, glória. Percebam que é a maior maravilha. Isso nós encontramos nos evangelhos de Marcos e Mateus. Quando João Batista está preso porque denunciou os pecados do rei Herodes. Não tinha lícito tomar a mulher do teu irmão como tua mulher. Agora João Batista está preso lá no palácio de Herodes. E João Batista, quando veio à prisão, ele começa a questionar, ele começa a esquecer da voz que ele ouviu no batismo, da pomba que desceu e do Cristo que ele batizou. Ele começa a ter dúvida agora do seu ministério. A Bíblia diz que dentro da cadeia, João Batista envia os seus discípulos a perguntar para Jesus: Jesus, tu és o Cristo que havia de vir, ou nós esperamos outros? E Jesus olha para os discípulos e não diz nada. Ele começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a fazer aquilo que ele foi designado para fazer. E quando ele opera os milagres, ele olha para os discípulos de João Batista e diz: vai anunciar para João Batista que os cegos agora eles enxergam, os surdos agora eles ouvem, os mancos agora eles caminham, os mortos foram ressuscitados, e o evangelho é anunciado a todos os pobres. Glória! Aleluia. Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento da palavra. Tem milagre, tem cura, tem renovo, tem batismo. Mas o maior milagre que está sendo gerado no meu ministério, Jesus já estava dizendo, é que o evangelho está alcançando quem estava excluído. O evangelho está alcançando quem estava morto pelos seus pecados, pelas suas transgressões. O evangelho está abrindo porta de salvação. Glória! Glória! Amém! Glória seja a nome do Senhor. Aleluia! Então agora Cristo cumprindo o seu ministério. Aleluia. A Bíblia diz sobre a última ceia, onde ele tem um vislumbre daquilo que antecedia a agonia do Calvário. A Bíblia diz que ele sobe ao Getsemane e como homem naquele momento ele ora, mas como um homem obediente que tem o seu ministério, mesmo em aflição, porque o peso do pecado repousava sobre ele. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo, mesmo como teu filho, mesmo sendo Messias, eu desci com uma missão, e a missão que eu tenho é ser servo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja tua. Se é para passar pelo Calvário, se é para passar pela via dolorosa, eu estou. Deus vive! Disponível. E assim foi, a história você conhece. Jesus já desce do Getsemane preso, manietado, esbofeteado, é levado perante a presença do Sinédrio. Testemunhas fraudulentas agora começam a incitar, crucificam e soltem Barrabás. A história você conhece. Jesus agora começa a caminhar pela via dolorosa, e cada passo que Jesus dava sobre a via dolorosa era um tapa que ele recebia, era um açoite que ele recebia, era um estarnecedor dizendo: olha, esse aí é o Filho de Deus, esse aí é Cristo. E assim foi ao caminho do Calvário. Jesus amado. E a Bíblia diz que ele foi, quando chegou no Calvário, pregos nas suas mãos, prego nos seus pés. E ele foi elevado, assim como foi escrito, que o Filho do Homem havia de padecer, mas o sacrifício de Cristo iria comprar a toda a humanidade pelo seu precioso sangue. A Bíblia diz que ele cumpriu e não disse nenhuma palavra. A única palavra que Cristo vai liberar, a não ser a possibilidade de salvação para o ladrão da cruz, ele vai dizer uma palavra que todos estavam aguardando. O pastor Francisco, quando tudo está completado, Jesus vai olhar para o lado, está completo. Jesus olha para o outro, está completo. Jesus olha para o povo, está completo. E ele diz agora: tudo está consumado. A Bíblia diz que ele rendeu o Espírito ao Pai e se entregou.
Ali estava agora o pecado crucificado no Calvário. Cristo era a representação do pecado. Por isso que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Não era Deus que abandonou a Cristo, não, porque Deus continua sendo santo, mesmo Cristo sendo Cristo. Cristo era a representação do pecado e Deus não tem parte com o pecado. Percebam para a nossa agonia: se Deus não poupou nem seu filho, quem dirá que ele há de ser teimoso e não se dobrar ao evangelho do Calvário? A Bíblia diz que houveram trevas naquelas horas, 3 horas de trevas, tremores, coisas terríveis aconteceram. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque tudo estava consumado. Mateus ainda diz que muitos que foram mortos lá no período de Adão, muitos que foram mortos, assim os santos que viveram uma vida na presença de Deus, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e eles foram ressuscitados. Aleluia. Tudo estava consumado. E Paulo está escrevendo exatamente isso, porque ele termina o capítulo 5, no versículo 20, ele diz: olha, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E nesta noite o Espírito está dizendo: o pecado que era abundante sobre a vida de Adão, o pecado que era abundante sobre a transgressão da lei que nos fazia maldito, agora a graça superabundou em Cristo. Nós fomos alcançados pela oportunidade de salvação. Deus maravilhoso. Nós fomos alcançados pela graça que superabundou o pecado. A Bíblia diz que tudo foi cumprido. Ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Maria Madalena, junto com outras mulheres, foram ao sepulcro com especiarias. O anjo bradou e disse: por que procurais dentre os mortos aquele que está vivo? Porque vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive está. Glória! Jesus se apresenta para Maria Madalena: não me detenhas, eu ainda não completei. Mas manda os discípulos que vão adiante, eu encontro eles lá depois da Galileia. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus foi assunto ao céu depois de 40 dias ensinando ainda. E quando ele chegou na eternidade, eu já estou caminhando para o final. Quando ele chegou na eternidade, ele foi coroado pelo seu sacrifício. O sacrifício foi recebido, foi entregue na presença de Deus, e Deus se alegrou. E agora, quando nós falamos acerca do livro de Apocalipse, que foi a leitura que nós fizemos, 2:17, que há uma promessa ao vencedor darei eu de comer do maná escondido. O maná escondido nós vamos deixar escondido nesta noite, pastor, para uma outra oportunidade, mas nós vamos nos ater nesta noite à pedra branca. A pedra branca com um novo nome, só aquele que recebe a pedra conhece o nome. A Bíblia diz que Jesus é coroado, glorificado na eternidade. O próprio João, ao ser arrebatado no dia do Senhor, ao ter revelações proféticas e profundas, ele olha agora um homem com os cabelos como a branca lã, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Era o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, que foi glorificado pelo próprio Deus. Era o próprio Deus se revelando para João. E só quem venceu a morte pode prometer a certeza de vida eterna. Sabe por que eu nunca criei no Chico Xavier? Porque Chico Xavier não voltou do mundo dos mortos. Sabe por que eu nunca acreditei em Umbanda, Quimbanda, Zumbanda, seja o que for de banda? Sabe por quê? Porque nunca ninguém foi ressuscitado e voltou do mundo dos mortos. Mas sabe por que eu me converti a Cristo, ao Evangelho de Jesus? Porque ao terceiro dia ele reviveu e nos prometeu levamos para a eternidade. Ele disse que o lugar já está preparado. Ele está guardando a igreja. Por isso que eu sou crente. Porque ele venceu a morte, também venceu o pecado. E agora quem venceu a morte, venceu o pecado, está agora glorificado na eternidade. E ele faz uma promessa para o vencedor. Ele diz: olha, quem vencer o pecado, porque também eu já venci o pecado. Quem vencer a imoralidade, quem vencer a mentira, quem vencer o divórcio, o adultério, a prostituição, quem vencer a lascívia, quem vencer o engano, há uma promessa de uma nova história. Amém. Quando nós falamos sobre pedra branca,
história, quem estuda a história sabe que na antiga Roma, na antiga Grécia, a corte de juízes, a corte popular, o voto popular, quando alguém cometia um delito, quando alguém acusado de algum crime, ele era um réu. Ele estava passando pelo processo judicial já naquela época. E os juízes e a corte, o júri popular, eles tinham nas suas mãos pedras pretas e pedras brancas. Pedras pretas simbolizavam condenação e as pedras brancas simbolizavam a absolvição da sua culpa. Aleluia. Se o juiz decidisse pelas provas, o réu foi declarado culpado, o júri juntamente com os juízes agora colocavam pedra preta sobre aquela mesa e diziam: está condenado. Mas se o júri popular junto com o juiz votasse em pedra branca, o réu não era condenado, era absolvido. Meu Deus. Amém. Você está entendendo esta noite? Jesus está dizendo: quem vencer, eu darei a possibilidade de receber esta pedra branca. Sabe por quê? Porque a pedra preta nós já ganhamos lá em Adão. Nós já fomos condenados lá em Adão. Essa pedra preta já estava nas nossas mãos, um peso de condenação. E quando nós olhamos para Moisés, a pedra preta ainda continuava nas nossas mãos, porque a Bíblia diz em Gálatas 13:13 que maldito era aquele que fosse pendurado no Calvário, no madeiro, e ele se fez maldito, nos resgatou da maldição da lei. Então nós também, em Moisés, tínhamos a pedra preta, mas através do sangue de Jesus ele nos deu a possibilidade de dizer: olha, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E nesta noite o Espírito mandou lembrar você que você tinha uma pedra preta na sua mão, mas através do sacrifício de Cristo, esta pedra foi tirada da sua mão e foi colocada uma possibilidade, uma pedra branca dizendo: você foi absolvido dos seus pecados. Cristo encarnou o culpado, Cristo padeceu pelos nossos pecados, e esta pedra branca nos foi dada. Não pelos nossos méritos, não pelos nossos adjetivos, não pela escola que estudamos, pela casa que moramos, pelo carro que vivemos, pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. E por que um nome que ninguém conhece? Porque é um novo nome. Porque a natureza foi excluída, esquecida, a natureza antiga. É o próprio Deus dizendo: eu não me lembro mais do passado de alguém que pediu perdão pelos seus pecados. Os pecados caíram no esquecimento, foram por mar no esquecimento. Eu só me lembro agora de alguém que aceitou a Cristo e é nova criatura. Eu só me lembro de alguém agora que era condenado, mas recebeu uma pedra branca, foi absolvido das acusações e venceu toda a podridão deste mundo. Aleluia. Às vezes nós temos muito tempo de crente, mas é bom nós nos atermos a esta grande oportunidade de salvação. A maior oportunidade que Deus delegou ao homem é a oportunidade de sermos salvos, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos fracassados, destituídos da presença de Deus. E se nesta noite nós sentimos a presença de Deus e já é maravilhoso, quem dirá na eternidade naquele dia? Quem dirá a totalidade do cumprimento desta glória? Aleluia. Nesta noite nós viemos aqui, nós convictos que o maior milagre nós já recebemos. É o milagre que nós estávamos condenados, mas Cristo nos absolveu dos nossos pecados. Cristo se fez pecado em favor das nossas vidas. E se abundou o pecado, a graça superabundou muito mais. Nós fomos mergulhados na graça. Oh, glória seja para o nome do Senhor. Nos colocamos em pé nesta noite. Aleluia. Eu quero orar nesta noite não por você, mas eu quero orar com você. Aleluia. Se assim como eu, você adentrou neste lugar precisando de um milagre, junto nesta noite nós estaremos intercedendo. Você será alcançado pelo milagre de Deus. Você já foi alcançado desde o primeiro dia desta campanha, porque esta campanha, antes de ser gerada no coração dos pastores, já foi colocada na pauta de Deus. Deus já sabia que Ele estaria aqui. Deus já sabia o tipo de milagre que você estava precisando. Nesta noite eu convido você a vir aqui à frente. Talvez você esteja bem,
mas você vem interceder por alguém, pela sua família. Talvez você está aqui com saúde, você está aqui convicto da sua salvação, você é grato pela oportunidade de ser salvo, mas talvez lá na tua família tem alguém que precisa ser alcançado por esta graça que superabundou o pecado. Aleluia. Você está aqui crendo, Deus está alcançando alguém da tua família. Deus está vendo você sinalizando nesta noite. Deus está vendo você clamando, e Deus é fiel para cumprir. Se Ele prometeu salvação na tua casa, Deus é fiel para alcançar alguém com salvação. Se Deus prometeu uma porta aberta, Deus é fiel para abrir esta porta. Ainda que você não veja o recurso, ainda que você não veja a possibilidade, mas Deus te prometeu, só descansa no teu coração. Olhe comigo nesta noite. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós estamos, ó Pai, na Tua presença, com os nossos corações alegres, Senhor, por esta noite de festividade. Ó Deus, pelo este culto, a qual nós nos alegramos, através dos louvores que foram entoados, através da Tua palavra, ó Deus, que nos deu a segurança, que nós fomos alcançados por esta promessa de vida eterna. Ó Deus, o maior dos milagres o Senhor já concedeu em Cristo, que foi a salvação. Mas nós estamos aqui, ó Deus, nesta natureza humana. Precisamos, ó Deus, do Teu favor, precisamos dos Teus milagres. Eu não sei, ó Deus, o que trouxe cada um aqui neste lugar, ó Pai, mas nesta noite eu quero atingir realmente toda a Tua igreja. Se for saúde, ó Deus, que eles estão pedindo, vai tocando agora, Senhor amado, vai tocando nas juntas, vai tocando, Senhor, nos ossos, vai tocando, Senhor, do alto da cabeça, planta do pé. Ó Deus, que eles sejam agora tocados pelo fogo do Teu Espírito Santo. Eu ministro em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade está sendo dissipada agora, porque o Teu Espírito está passando entrevista. Ó Deus, já toda enfermidade, bem neste foco, eles estão sentindo, ó Deus, a campanha. Aquele Deus, Senhor amado, do fogo do Teu Espírito Santo, consumindo esta enfermidade. Ó Deus, aqueles que estão clamando por Ti agora, pelo intervenção na sua casa, seja pelos netos, pelos filhos, pelos genros, novos. Eu não sei qual é o propósito do que eles eram antigo, mas nesta noite eu creio que é salvação na casa de alguém, que é salvação na família de alguém. Mas visitando o Senhor, aquele que está parado, aquele que tem uma promessa, mas ele está parado, aposentado, enquanto os Teus servos creem e clamam por Ti nesta noite. Vai visitando o Senhor, vai alcançando através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqueles amigos que precisam de uma porta, aqueles amigos que precisam de qualquer tipo de milagre, porque a Tua palavra diz que tudo que nós pedimos no nome de Jesus, crendo, nós vamos receber. Então nesta noite, aquele que está crendo, aquele que está batendo a porta para o milagre, aquele que está pedindo está sendo alcançado, aquele que está buscando, procurando, ó Deus, eu também não sei, mas nesta noite o Teu Espírito Santo tem dons, papai querido, para liberar. Eu não sei quem está pedindo dons, Senhor, mas o Teu Espírito está aqui, delegando dons espirituais. Ó Deus, que nós sejamos alcançados nesta noite. Senhor Deus, glorifica o Teu nome, Senhor, para todo sempre, e abençoa, Deus, os Teus servos e os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória, Pastor Francisco. Ele vive.